Oi, boa tarde. Como é que vocês estão? Tá bem? Pronto, tá tudo ok então aqui. Eu vou iniciar o aulão daqui a pouquinho. Vou deixar uns minutinhos aqui. Ai, gente, eu não sei se eu tô gostando do YouTube, não, de fazer por aqui não, porque eu não tô vendo vocês. Eu não tô vendo o chat. Eu gosto de conversar com vocês, saber das coisas. Mas o bom é que vai ficar gravado. Tá tudo certo. Eu vou dar mais uns minutinhos pro pessoal entrar, tá? Aguarda aí. Se quiser sair também, entrar no instante, pode ficar à vontade. É só pra dar o tempo do pessoal entrar, porque a maioria das pessoas demora um pouco, né? Destravar essa voz, parar de ficar falando pra dentro nos stories. Gravar assim: oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Aí você vai começar a falar: olá, gente, tudo bom? Bom dia, como é que você tá? Toda animada, vai falar pra fora. É. Mas já teve o tempo já, viu? Que eu falava pra dentro nos stories. Tem outra coisa em mim também que me incomodava, que era eu falava muito devagar, muito devagar. E aí eu comecei a me incomodar com isso e comecei a melhorar. Mas antes de melhorar, eu ia lá, gravava os stories no celular, salvava, ia no CapCut, acelerava um pouquinho o áudio, era. E aí eu postava porque eu ficava agoniada. Ainda tem um pouquinho problema com isso ainda, até no Reels mesmo, eu também ainda tenho essa questão de acelerar um tiquinho, pra não ficar muito demorado assim, sabe? Mas é, bora lá que eu quero ajudar vocês a destravar essa voz aí. Bora começar, gente? Já tá dando uma hora, vai ficar gravado. E quem quiser voltar, né? Quem for entrando aí depois, ver que a aula é boa e falar assim, não, eu quero assistir o início que eu perdi. O pessoal entra pra assistir. Porque eu quero começar. Tô animada. Tô animadíssima. Ai, meu Deus. Você não tem ideia de como tá aqui pra mim, não. Ai, ai, é chato. Eu gosto dos outros aplicativos que dá pra gente interagir, né? Conversando. Eu até tenho umas perguntas pra fazer pra vocês. Como é que eu vou ver? Que saco. Mas aí vocês respondem e depois manda pra mim lá no WhatsApp, que aí é bom. Aí eu não vou me sentir como se eu estivesse falando sozinha aqui. Ai. Bora lá, bora lá, bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou Beatriz Rocha. Sou mentora empresarial. Trabalho com vendas há 20 anos, mais de 20 anos já, tá? Minha carreira aí. Trabalhando com vendas, comecei bem novinha. Hoje eu dou mentoria empresarial, mentoria de vendas. Atuo também no mercado de afiliados com algumas empresas. E é isso aí, eu sou influencer também. Eu me considero uma influencer, gente. Eu me considero uma influencer. Posto sempre no Instagram. Vim aqui compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Algo que eu sempre falo é o seguinte: não adianta você ouvir muitas dicas se você tem travas emocionais que te impedem de conseguir colocar em prática. Né? Às vezes você tem tanto conhecimento e às vezes você se sente travada, não sabe por onde começar, não consegue fazer porque tem algo ali que está te impedindo e você não sabe. Isso acontece muito, principalmente na minha mentoria. Eu vejo que as minhas mentoradas, elas têm muito conhecimento mesmo, elas são pessoas que sabem, que entendem, têm um potencial gigantesco, mas elas ficam ali travadas e com o decorrer da mentoria elas vão ali se soltando, vão descobrindo o que está travando e vão destravando, né? E é esse o intuito dessa aula. Eu quero ajudar você a destravar aí seu medo, sua voz, descobrir o que que te impede de aparecer no Instagram e aprender como você vai fazer isso. E às vezes não é nem falta de querer, né? E foi por isso que eu fiz esse aulão gratuito aqui, pensando em vocês, ajudar vocês, tá? Eu vou ter que abrir, só um minutinho, eu vou abrir aqui um PDF aqui, em outra página pra mim, porque eu não tô conseguindo enxergar direito aí. Desbloqueie a sua voz no Instagram. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. Eu não quero que vocês fiquem pensando ai meu Deus, eu tenho que ser perfeita, tenho que me maquiar pra aparecer no Instagram, tem que estar tudo perfeito pra aparecer, não pode aparecer bagunça, não pode aparecer nada. Não, enquanto você não tirar isso da sua cabeça, você não vai conseguir criar uma conexão com o seu público. Você não vai conseguir passar que você é verdadeira. Você não vai conseguir criar relações e conexões com o seu público, infelizmente. Então, o primeiro passo é esse, é você anote essa frase. Aí, pega o papel, caneta pra você anotar o aulão. E anote essa frase assim, ó. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. Esse é o ponto número 1. Você não precisa perder o medo para começar. Você precisa começar para perder o medo. Essa é outra frase. E, gente, eu sou muito assim. Eu tenho frases escritas, que eu deixo escritas para mim mesma. Inclusive, essas frases, elas me ajudam no meu dia a dia. Até dias que eu acordo assim, sabe que vem aquela procrastinação, aquela coisa de você não querer fazer as coisas, e você tá ali, você sabe que você tem que fazer e você não faz. E aí, eu dou um estalo assim, falo assim, se você levantar do caixão, o velório acaba. E eu vou levantar, porque acabou, não vou ficar assim não, levanto, faço minhas coisas. Então é isso, enquanto você não começar, você não vai perder o medo. É igual você ter medo de altura. Enquanto você não enfrentar o seu medo, você não consegue desbloquear. Então, enquanto você não começar a gravar e a postar, você não vai desbloquear esse medo, tá? Eu separei aqui alguns pilares, alguns bloqueios que te impedem, tá? De aparecer, que, né, são vários. E a gente vai abordar cada um deles, tá?
Por que você ainda não aparece? Bom, a maioria das pessoas, elas trava, né, nas redes sociais, porque tem alguns bloqueios, né? Algumas situações que fazem com que elas às vezes se comparem, alguns medos, e aí ela trava, tá? E a maioria das pessoas, algumas que não tem trava assim, tipo, não tenho vergonha de aparecer, eu sempre apareço, só que eu sinto que tá faltando alguma coisa, né? E talvez essa coisa que a pessoa, ela sinta que precise, é de estratégia, né? Técnica e tudo mais, então a gente vai aqui dar algumas dicas que vai te ajudar nesse sentido, tá? Para vocês identificarem as travas, vocês precisam conhecer quais são, né? E eu separei alguns aqui. Número 1, a comparação. A comparação é algo que trava muito uma pessoa. Eu falo por mim, tá, gente? Eu teve uma época que eu me comparava com as influenciadoras que eu seguia. E eu falei assim, não vou gravar, quem sou eu? Às vezes eu pensei assim, eu já cheguei a pensar desse jeito, assim, quem sou eu? Eu não vou gravar mais não. Fiquei com vergonha e porque eu me comparava, né, gente? Minha casa não é perfeita, minha câmera é ruim e tudo mais. E aí eu não quis aparecer. Então talvez seja uma trava que você tenha de comparação, de olhar para as colegas e falar, poxa, eu queria tanto ser desse jeito, eu não sou desse jeito, então não presta para isso. Às vezes você gravar e você fala assim, ai meu Deus do céu, nem teve engajamento, pouca pessoa curtiu, comentou, e eu não presto não pra essas coisas, né? Porque, fala assim, poxa, fulano posta e o pessoal comenta, né? E a comparação, ela pode acabar te travando. E uma pergunta para você refletir é, quem você está admirando tanto que esqueceu de construir a sua própria história? Todo mundo teve um início. Às vezes você vê alguém ali toda desbloqueada, postando, o pessoal interagindo, mas houve um começo. No meu caso, houve um começo. Ainda estou em construção, tá? Não sou blogueira com milhares de seguidores, não, mas os poucos que eu tenho, gente, eu construí uma relação muito legal. Hoje, dificilmente eu falo sozinha. Meu pai, eu tô saindo da câmera. Dificilmente eu falo sozinha, né? Agora tem pessoas que interagem nas minhas caixinhas de pergunta. Tem pessoas que me perguntam, cadê eu? Porque eu sumi, como é que eu estou? Ou se eu pareço doente, no outro dia mandou mensagem pra mim. Mas houve um tempo que era cri, 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 cri. Mas é aqueles... aqueles... Como é? Aqueles... esqueci o nome do bichinho agora, né? Só zumbindo, né? Fazendo barulhinho, porque grilo. Aqueles grilozinhos, cri, 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 não era ninguém. Ninguém curtia, ninguém falava nada. Ninguém compartilhava. Agora eu recebo mensagem do tipo, falando assim, que orgulho que eu tenho de você. Meu Deus, você evoluiu muito. Ainda vou te ver. Tem pessoas que nem comentam, gente, nos meus vídeos, mas manda no PV pra mim. Manda na mensagem, ou quando me vê, fala, meu Deus, eu amo ver seus stories, eu amo ver você trabalhando e tudo mais. Né? Então não faça, não se compare, gente. Não se compare com onde uma pessoa tá, o meio, ou o fim, ou a trajetória de alguém, porque cada um tem a sua. Foque no seu, foque no que você quer construir agora, no momento, tá? Eu vou deixando as duas aqui, que agora eu vou falar sobre medo do julgamento. O medo do julgamento é uma trava pesada. É uma trava pesada porque às vezes você pensa assim, ai meu Deus, vão dizer que eu sou besta, vão mangar de mim, vão rir do meu conteúdo, né? As pessoas tipo, você tem medo das pessoas mangarem, das pessoas, o que as pessoas vão dizer de você, vão falar de você, né? Você foca muito no medo, às vezes, do julgamento, né? Às vezes fica assim, meu Deus, vão sair comentando. Olha, já aconteceu comigo de eu postar algum assunto e apareceu um monte de compartilhamento nos stories, tá? E eu falei, meu Deus, será que eu era muito ansiosa? Hoje em dia eu sou menos. Então a ansiedade, ela me atrapalhava nesse sentido, porque eu queria saber o que as pessoas estavam falando, gente, da minha vida. E aí eu parei dias, fiquei tempo sem aparecer. E muitas das vezes que eu desapareci, sempre foi por um gatilho que eu precisei quebrar isso. Agora às vezes era falta de constância. Agora não é mais, porque eu falo mesmo mal. Mesmo nos dias que eu não quiser, eu vou aparecer. E tô fazendo isso, eu tô cumprindo, tá? Então, assim, não tenha medo dos julgamentos. A frase que eu coloquei aqui nesse PDF pra vocês é: quem paga seus boletos merece mais voz do que quem só dá opinião. Seus parentes que falam mal de você não vai pagar seus boletos, amor. Comentários negativos não paga boleto. Quem vai pagar seu boleto é os seus clientes. E seus clientes, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui pra você. Não fica aí pensando que a maioria das pessoas que vão comprar, que vão te apoiar, são seus amigos, são sua família, não. Muitas vezes a gente tem apoio, mas também muitas vezes o julgamento vem primeiro deles. Vem primeiro deles. Às vezes tem pessoas que te conhecem e que vai comprar com outra pessoa mais caro, mas não vai comprar com você e tá tudo bem. Porque você não depende deles. Você tem que fazer a sua parte para que você dependa de você, do seu esforço. E não dos outros. E não do que fulano, ciclano, deltano acha. Tá fazendo algo de errado perante Deus? Não tá. Você tá fazendo algo contra Jeová? Não tá. Então faça a sua parte do seu trabalho. Eles não vão pagar seu boleto, a opinião deles não vai pagar seu boleto. Não espere. Vai acontecer de você falar, poxa, fulano viu isso aqui, não curtiu, não compartilhou. Não me deu parabéns. Gente, eu recebi parabéns de amigas digital, amigas que o mundo digital que eu trabalho me deu.
de amigas minhas mentoradas, as meninas que eu ajudo sempre. Mas teve gente da minha família que me deu um parabéns pela minha mentoria coletiva, que eu abri vagas a semana passada, pelo aulão que eu fiz. Não me deu um parabéns. E tá tudo bem também. Me deu aquela assim, coisa, eu falei, poxa, ninguém da minha família falou nada. Minha cunhada falou, outras pessoas, tem aqueles que estão sempre ali, mas tem aqueles também que às vezes não vai ver suas coisas, às vezes tá ocupado, e também não vai fazer muita questão. E você também não tem que fazer muita questão. Você não tem que fazer muita questão. Faça a sua parte. Vai chegar pessoas maravilhosas que vão te apoiar, seja grato por cada um, e pense nessas pessoas. Principalmente se você for as pessoas que trabalham comigo, a gente tem uma equipe maravilhosa que se apoia e tudo, foque nisso. E uma hora você vai ver que vai fluir, vai acontecer, tá? Bora pro terceiro pilar. O terceiro são traumas, né? São traumas. Talvez algum comentário que você sofreu na infância, bullying, né? Às vezes, palavras, né? Ah, voz feia, insegurança, baixa autoestima, né? Talvez isso te trave, né? E faz com que você se sinta insegura ou inseguro de aparecer no Instagram, né? Ou talvez alguém fale assim, ô menina, você tá passando vergonha no Instagram. Eu já ouvi, gente, isso. E milhares de outras influenciadoras já ouviu. Já ouviu risadinha, mas foque em quem tá do seu lado. Foque em quem tá te incentivando, né? Tente quebrar. Quem é você? Quem é você? Você tem a voz feia? Todo mundo acha isso, né? Você tem que saber quem é você. E quando você muda aqui dentro de quem eu sou, qual é o meu trabalho? O que eu faço? Qual é a transformação que eu faço na vida das pessoas? Se eu sou convicta de mim, ninguém quebra isso, gente. Então vocês têm que aprender a mudar aqui a mentalidade de vocês. É muito importante pra quem trabalha no Instagram, gente. Porque se você for com a mentalidade fraca, de você ficar com medo do que vão falar, meu Deus, vão achar que eu sou isso, ai meu Deus, você mesmo se colocar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês agora. Semanas atrás, esse mês, teve um dia desse mês que eu fiz um vídeo e eu fui postar no story. E aí eu ia comentar nesse story, talvez depois que eu falei isso, vocês fiquem me enxergando assim, tá? Mas quando eu fui postar esse story, eu ia escrever na tela do story falando assim, meu Deus, o meu olho preciso fazer exame de vista urgente, porque um olho meu é menor que o outro. E assim, eu ia escrever isso. Eu escrevi, cheguei a escrever, falei assim, não, vou tirar isso, porque se eu escrever, as pessoas vão ver isso. E se eu nem falar nada, talvez ninguém nem repare. E nem fale nada. Porque as pessoas, elas nos veem da forma que a gente se vê. Se você se acha feio, se você se acha gordo, se você se acha voz feia, o que você acha que você é, as pessoas, elas vão se enxergar dessa forma. Se você anda inseguro, as pessoas vão te ver de forma negativa. Mas se você é seguro de si, quantas pessoas você conhece que é seguro de si, que fala bem, que fala firme, mesmo que aquela pessoa ali não tá no patamar assim de, meu Deus, é rica, não sei o que, é uma pessoa profissional ali na área e tal, mas a pessoa fala com convicção com você. Ou aquela pessoa que ela é mais gordinha, vamos se dizer. Por exemplo, Ed Ribeiro, que eu sigo ela, eu falo sempre dela porque é um exemplo pra mim nesse sentido. Ela se arruma, se maqueia, sabe? Ela sabe que o corpo dela tá daquele jeito, não tem como mudar agora, ela tá em processo, não é da noite pro dia. Ela fala, eu vou deixar de usar? Eu vou deixar de viver por causa disso? Então é você, tipo assim, entender a sua situação, você vai buscar melhora, claro, melhorar aquilo que você acha que é um defeito seu, ou que é algo que, por exemplo, assim, meu Deus, eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso emagrecer, ou eu preciso melhorar mais a forma como eu falo, e você só vai melhorar fazendo, amor. Faça. E não se importe com o que as pessoas vão falar de você, tá bom? Mude aqui. A forma como você se vê vai ser a forma como as pessoas vão te enxergar, tá? O perfeccionismo. Inclusive, ontem na terapia a gente tava falando sobre isso. Perfeccionismo. Ele trava a gente nas coisas. Trava de aparecer. Sabe o que é que acontece? Quantas vezes... Eu não vou poder ver agora, né? Mas eu acho que se a aula ficar gravada vai aparecer o comentário. Quantas vezes você já gravou um vídeo e já apagou? Quantas vezes você fez o vídeo, você assistiu a primeira vez até que gostou um pouquinho. Aí depois, na hora que você foi assistir, você viu um monte de defeito e você foi lá e apagou. Quantas vezes você falou, não vou gravar porque a minha tela é ruim, porque a imagem do meu celular é ruim? Quantas vezes você já falou assim, eu vou postar só quando eu aprender a editar? Esse dia nunca vai chegar se você ficar fazendo isso. Você tem que fazer. Faça o melhor que você tem nas condições que você tem pra fazer. Primeiro você começa, depois você melhora, não é mesmo? Começa, gente. Começa com o que você tem, na condição que você tem, e você vai criar muitas conexões, você vai inspirar pessoas. Tem pessoas que falam, poxa, você me ajudou tanto, ver você me fez eu querer gravar mais, me ajudou. Você vai ser inspiração, você vai ajudar outros. Como é que a pessoa vai criar conexão com você se achar que você não é na mesma realidade que ela? Que você não tem nada a ver com ela? Né? Crie conexão. Não espere, não. Perfeccionismo, não. Vou começar a gravar quando eu tiver... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa ring light, meu marido sempre me apoiou, né? Então ele comprava as coisas pra me trabalhar. Mas olha o estado dessa ring light aqui. Peraí. Tá vendo? Meu Deus, peraí. Tá vendo aqui isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a situação da ring light que eu gravo, que eu posto meus reels. Isso aqui como é o nome? Durapox.
que eu tive porque eu derrubei, bati nela, ela caiu, pá, quebrou. Falei, e agora, meu Deus? Montei, meu marido falou, já sei, bora passar Durepox aqui. A gente passou, tá cola aqui, consertou. Consertou, né? E eu faço nas condições que eu tenho. Aqui eu tenho uma ring light menorzinha que eu coloco aqui pra reunião e tudo mais. Mas eu já cheguei a não ter, gente. Eu gravava antes sem ter essas coisas aqui. Tá? Então faça, só comece. A síndrome da impostora. Isso aqui é trabalhar a gente em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Você acredita que ainda não sabe o suficiente, né? Você acredita que você não é o suficiente, que você... Ah, eu não vou conseguir, né? Eu, por muito tempo, eu deixei de postar as coisas que eu posto hoje do meu trabalho, de compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, ajudar e transformar a vida de outras pessoas através do meu trabalho, porque eu não me achava boa o suficiente. Eu não achava que eu tinha conhecimento o suficiente. Você acredita que eu já fui assim? E Bárbara foi lá e falou pra mim assim: não, amiga, você precisa compartilhar isso com as pessoas, você precisa contar pras pessoas, você precisa falar, compartilhar seu conhecimento. E eu falei, eu tenho conhecimento. As pessoas, eu já ajudo há muito tempo, gente. Antes de trabalhar como afiliada nas empresas, que alguns de nós aqui temos em comum, eu já ajudava pessoas em negócios e vendas e estratégia e tudo mais. Aí começava a falar comigo de vendas, minha filha, esquece, eu quero saber tudo do seu trabalho. Começa já, você poderia fazer assim, fazer assado. Eu falei, era. Eu mal falei, encontrei o meu nicho, porque eu queria encontrar meu nicho, né? Eu postava tudo muito aleatório sobre várias coisas, eu sempre tenho muito o que falar. Mas a minha síndrome de impostora me atrapalhava. Você não é boa o suficiente, você não tem a vida ainda que as pessoas do seu ramo, do seu trabalho têm. Mas eu quero alcançar aquelas pessoas que estão em construção, né? E as pessoas que estão em construção, gente, como é que eu vou ajudar elas, né? E como é que eu vou construir a minha carreira? Ninguém que tem hoje uma carreira grande na internet, já as pessoas, elas conquistaram, né? Elas conquistaram a carreira delas. E eu não estava fazendo o meu porque a síndrome de impostora botava medo, botava empecilho, tudo na minha frente, né? Então, enquanto eu estava assim, existem pessoas que estavam esperando justamente pessoas como eu para ajudar, para explicar. Do mesmo jeito é você. Tem pessoas que precisam de você e você nem sabe. Porque você não tentou, você não começou a fazer. E ninguém precisa que você seja perfeito. As pessoas, elas precisam que alguém ajude elas. E no que você pode ajudar elas. Aí você veja e aí você começa. O nosso trabalho, a maioria que está aqui, algumas das pessoas que estão aqui, vai iniciar um projeto novo, que vai se iniciar em breve. Esse projeto é um projeto para transformar vidas. Você já pensou no quanto que você vai poder impactar na vida das pessoas com esse projeto? Quantas pessoas você vai ajudar a restaurar a saúde, a autoestima, a se olhar no espelho e se sentir bem? Se eu falar demais aqui, eu me emociono, gente, porque só quem passa pela dor de você não se reconhecer no espelho, de você ter vergonha, de você passar por algumas situações, de você ir na rua e não poder escolher aquela roupa, ter que, sabe, usar uma roupa mais feinha, porque só quem sabe essas dores entende a transformação que tem, o potencial que tem de transformar as vidas das pessoas através desse trabalho da gente. Então, assim, eu penso nas vidas que eu ajudo, que eu vou impactar através do meu trabalho também, com marketing, vendas, com neurociência das vendas, né? Esse agora aqui, esse aulão aqui, eu tenho certeza que está impactando alguém, que está ajudando alguém. Então, é isso, sabe? Eu não estou sendo perfeita, você sabe que estão tendo um erro ou outro aqui, mas eu estou indo e vou aprimorando e vou melhorar cada vez mais. Porque vocês e as pessoas, elas não precisam que eu seja perfeita, elas precisam que eu passe o conhecimento para elas. Entende? Agora, bora pro... Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Bora pro próximo? Programando a sua mente. Essa parte tá muito legal. Nessa parte aqui eu coloquei... Eu amei essa parte aqui, gente. Exercícios práticos. Para ajudar a programar na sua mente, tá? Para você começar a colocar em prática tudo que a gente conversou aqui, que a gente aprendeu aqui. Não se preocupa que esse PDF aqui eu vou mandar para vocês, tá? Que vocês vão poder analisar mais com calma, escrever tudo. A gente escreve, a melhor coisa é você escrever no papel que fica gravado, tá? Na mente. Bom, você não nasceu travado, gente. Seu cérebro apenas tenta proteger você do desconforto do novo, né? Tudo que é novo gera desconforto. Então, quanto mais você grava, mais natural fica, né? A confiança, ela não vem antes, ela nasce da repetição. Nosso cérebro, ele funciona desse jeito. Se é alguma coisa que vai te trazer trauma, que você vai ficar com medo, que vai te dar ansiedade, ele trava ali. Não deixa você fazer aquilo. Então, você tem que ir fazendo, até se tornar algo natural. É a repetição que vai fazer com que você faça. No início, quando a gente vai à academia, né, assim, o corpo dói, dá vontade de nem ir no outro dia mesmo.
Ah, molhou de gente. No outro dia fala assim, não quero não fazer exercício não, mãe. Mas aí você vai indo, vai indo, vai indo, você vai pegando gosto, né? Talvez tem gente aqui que nunca pega gosto, né? Mas tudo é só um exemplo, gente. Mas tudo é assim. Quando você coloca na rotina, logo nos primeiros dias é difícil, depois acostuma. Quem é mãe que vai tirar o bubu da criança ou de mamar também? Nos primeiros dias é mais difícil, depois acostuma, né? O cérebro, ele aprende na repetição. Então a gente tem que repetir ali as situações, tá? Pra destravar. Bom, exercício prático. Exercício número 1 é ação sem filtro. Não significa literalmente sem filtro, tá, gente? Ai, a gente até conversou sobre isso essa semana, não foi? Por exemplo, ó, hoje você vai gravar, vai postar sem apagar. Você não vai apagar nada, tá? Se você, sem você também ficar gravando, regravando 1000 vezes, tá? Você grava, postou, acabou, pronto. Não precisa de muito circo-tico. Circo-tico, bota isso, bota aquilo, não. Só grava, só grava e posta. Tá? Ah, Bia, o filtro. Coloca o filtro ou não? Vou falar sobre a questão do filtro. Gente, se você tá começando agora e o filtro te deixa mais à vontade para aparecer, use o filtro. Coloque um filtro legal. Não coloque aqueles filtros que fica que você tá conversando e fica o filtro saindo. Não, e parece que tá toda maquiada, aqueles muito forte. Não coloca. Mas coloque um filtro legal, um filtro mais tranquilo, que te deixa mais à vontade, que você se sinta mais bonita ou mais bonito. Coloque, tá? Não tem problema, não. Você colocar, até você se destravar. Quando você se destravar, você fica mais sem filtro. De vez em quando, quando você estiver acabado, assim, naqueles dias assim, que, meu Deus, não tá dando na minha cara, não tá dando. Você coloca o filtro. Ontem mesmo eu fiz isso. Hoje eu apareci sem filtro, mas ontem, minha filha, não tá dando regra, não. Tá dando? Tem que botar aqui um filtro aqui que não tá dando, não. Não tô nem suportando olhar pra minha cara. Mas apareça, não fique gravando, regravando. Se você olhar, quanto mais você olhar, mais imperfeição você vai encontrar. E aí você não vai querer postar. Então faça isso. Comece fazendo isso, tá? Exercício número 2, conexão direta. Fale olhando pra câmera. Uma dica. Quando eu olho muito pra câmera, eu não sinto que meu olhar fica tão legal. Então eu olho pra mim mesma gravando. Eu olho pra mim mesma, eu tô aqui gravando, eu olho pra mim mesma. Fica bem legal. Quando a pessoa ela assiste, ela vai parecer que eu tô olhando pra ela. Tá? Olhe pra você. Veja se você tá gostando do seu ângulo, se você tá bonito falando e fala. Ou então finge que você tá conversando ali. Aqui também eu quis colocar essa dica, né? Finge que você tá falando com sua melhor amiga. E essa é uma dica que eu uso com as minhas mentoradas e ajuda muito elas a destravar. Finge que numa chamada de vídeo com alguém que você tem muita intimidade, que você conversa tranquilamente, sabe? E aí você fala, sua voz fica mais suave, automaticamente você se sente à vontade, você burla aqui dentro, ó, seu cérebro. Ele não vai achar, meu Deus, as pessoas vão me ver na internet. Ai, não. Ele vai ficar tranquilo, você tá falando com sua amiga aqui, entendeu? Tente não ficar muito robótica. Tenta não ficar sempre lendo o roteiro. Às vezes tem certos conteúdos, gente, que eu gosto de ler roteiro, que eu gosto de ler e falar no roteiro, porque eu acho que fica melhor, mais estruturado no meu nicho. Mas, também tem assuntos que eu coloco e falo, simplesmente vou lá e falo. E eu sei, tenho conhecimento. E aí, quando eu tô errando, eu falo, Bia, você sabe do que você tá fazendo, você é capaz, você consegue, vai lá e faça. Então, essa conexão. Finge que você tá falando com sua melhor amiga, se sinta à vontade, não fica tensa, relaxa, aparece tranquilo. Começa com um bom dia, gente. Primeiro, quer dizer, calma. Primeira história do dia, eu até vou dar pra vocês Ai, já tô dando spoiler aqui, que eu tô guarda. Mas uma dica pra vocês de aumentar um pouquinho o engajamento comece o primeiro post do dia com uma foto. Posta uma foto de bom dia, seja uma foto do café da manhã, da paisagem, alguma coisa. Mas posta a foto e depois você faz um vídeo. Bom dia, gente. E aí, como é que você tá? Vocês estão bem? Cria uma rotina que deles acostumar. Quando eu não pergunto se o pessoal tá bem, o pessoal fala, nem perguntou se eu tô bem hoje. Porque eu já tenho esse costume de botar a enquete e colocar, como é que você tá? Você tá bem? Como você tá? E é tão gostoso, às vezes a gente nem tá bem. E alguém pergunta isso pra gente, dá aquele acalento no coração, né? Eu mesmo sou sentimental, eu sou assim. Eu gosto. Então eu procuro fazer isso. E aí é muito bom, né? Pergunta se tá bem. Pede pro chat te ajudar. Ainda tem um presentinho que eu vou te dar aqui nesse aulão. Pra quem ficar no final do aulão, vai ganhar um presentinho. E esse presente vai te ajudar também, tá? O chat te ajudar a te direcionar ali. O que você vai falar no seu? Você fala, eu vou falar o que nessas histórias, né? E aí o chat pode te ajudar você criar um roteirozinho ali, tipo assim, de coisas que você pode fazer pra mostrar no Instagram, tá? Bom, conexão direta. Agora, deixa eu trocar aqui. A dica no número 3, o exercício número 3, é bastidores narrados. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Principalmente se você é massoterapeuta. Pra todo nicho isso aqui serve. Pra todo nicho. Ó, se você ainda não consegue aparecer olhando assim pra cara da câmera e aparecendo com o seu rosto, com tudo, grave arrumando alguma coisa, trabalhando dentro do seu nicho ali. Faça gravações assim. Depois, você pede pro chat GPT criar um roteiro escrito
escrito, e aí você passa para algum outro celular ou para algum papel, escreve alguma coisa. E aí o que acontece? Você vai no CapCut para editar, e lá você pode, tem como você colocar alguns efeitos, né, de transição, tem como você cortar, acelerar o vídeo também, tem como você narrar também, na parte lá de sons, você coloca gravar, né, o gravador, clica no gravador, e aí você pode gravar sua voz, você lendo o roteiro, primeiro você lê, depois você lê de novo, 2 vezes, e depois você vai e fala, gravando o roteiro. E fica legal você narrando com sua voz. Incrível. Se for massoterapeuta, lá, grave os momentos com a sua cliente lá e depois você narra, falando. Vai ficar legal, gente. Faz uma capa. Façam capa com o chat GPT. Façam capa, porque fica mais bonita, mais organizado lá no Instagram. Eu não gosto de postar sem... Beatriz, eu não gosto de postar sem capa. Porque a capa, ela ajuda a organizar ali, né? O Instagram. Não fica feio a grade do perfil. A gente vai falar um pouquinho sobre a grade nesse instante. Bom, a análise de propósito. Por exemplo, depois que você postar, você não vai procurar defeitos. Não vai ficar olhando assim defeitos o tempo todo. Ah, porque minha cara ficou assim, minha cara ficou assada, que isso, que aquilo. A não ser que seja assim algo construtivo, que você pense, não, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, tá? Mas o seu conteúdo ajudou alguém? Se ele ajudou alguém, cumpriu o propósito dele. Se criou alguma conexão, eu quero falar alguma coisa para que alguém se conecte comigo. Até uma curtida é uma conexão, gente. Até uma curtida, olha, fulano gostou. É uma conexão. Se você tem alguém que sempre olha seus stories, que sempre tá ali, essa pessoa, ela tem uma conexão com você, ela gosta de você, gosta do que você posta. Então, se você cumpriu com o propósito, acabou. Não vai ficar olhando, não vai ficar, ai, porque eu tô feia, porque eu tô aquilo, porque aquilo. Você sendo seu próprio hater, não, pelo amor de Deus. Tira isso daí, corta. Agora, bora pro método, que é a minha paixãozinha. É o método 3P. Posicionamento, produção e persistência. Esse é bom, tá? O P1, que é o P1, é o posicionamento. Então, quem entra no seu perfil, ela precisa entender rapidamente. Inclusive, eu vou até fazer uma mudança na minha biografia, porque eu mudei algumas coisas e esqueci de mudar a biografia. Mas vai ser nesse aspecto aqui. Ó, quem é você, o que você faz, como você ajuda e por que a pessoa deveria te seguir. Ela precisa olhar pro seu perfil, na hora que ela entrar, ela precisa decidir isso. Se você vai fazer uma depilação. E aí você entra num perfil de estética, né? De lá de estúdio. Não. Você entrou no estúdio. O estúdio tá com a biografia estranha. Sem muita coisa. Com vários conteúdos assim diferentes. Doido, tudo maluco. Vai te passar a sensação de que aquela pessoa é uma pessoa desorganizada. Vai te passar a sensação de que ela não é profissional. E você não vai querer entregar a sua pele pra ninguém assim. Serve pra tudo isso. Então, o seu Instagram é a sua grade, é a sua vitrine. A sua vitrine é o seu Instagram. Ela precisa mostrar por que eu tenho que te seguir. Por que eu te seguiria? Então, ela precisa estar bem claro. Seu perfil precisa estar mostrando com clareza o porquê que ela precisa, que a pessoa deve te seguir, tá? Dentro dessa estrutura aí. O P2, que é a produção, tá? Produza conteúdo simples. Não espere o cenário, não equipamento ou momento perfeito. Apenas comece com o que você tem, como eu falei aqui mais cedo. Comece, grave, fale sobre o assunto determinado. Por exemplo, rotina, maternidade, autocuidado. Peça pro chat GPT fazer, gente. Ó, uma dica que eu dou aqui é dica extra, tá? Você pede pro chat GPT criar o roteiro. Fala assim, eu quero um vídeo que fale em áudio com o chat GPT. Eu quero um vídeo que fale sobre isso. Eu gostaria de passar a conexão XYZ. Eu quero que a pessoa sinta isso ao assistir esse vídeo. Ele vai criar o roteiro. Aí você pode pedir para ele fazer a CTA forte, o gancho forte, o CTA forte também. E você também, eu faço isso. Sempre que o meu chat criou ali, com gancho forte, o que é gancho, Bia? Gancho é o que vai fazer a pessoa segurar, vai prender a pessoa no vídeo nos 3 primeiros segundos. Pode ser uma frase, tá? Ou pode ser uma frase, tem quando você vai assistir o vídeo, passa um takezinho de algo assim polêmico, depois começa o vídeo? Isso aí também é um gancho, tá? Ou algum gancho assim de curiosidade, você não sabe o que aconteceu, ou alguma coisa assim, sabe? Que é um gancho forte que a pessoa vai, peraí, eu tô curiosa, quero ver isso aqui, entendeu? Vai segurar. E o final é uma CTA, que é você ou pedindo pra seguir, ou pra comentar, perguntando a opinião da pessoa. Tem vários tipos de CTAs, tá? Que é o final, que vai fazer com que a pessoa tenha alguma ação. E aí você pede pro chat criar, ele criou, e você fala assim, chat, o que você mudaria nesse roteiro? O que você não colocaria? Faz uma versão aqui pra mim, por favor. Aí ele vai lá e faz uma versão que fica melhor ainda.
E eu gosto de fazer isso. Porque às vezes o chat faz só pra agradar você e tem muitas coisas que ele poderia fazer diferente. Aí ele dá a opção, você escolhe qual que você quer gravar e grava. Mas grave conteúdo simples. Agora mesmo eu vou começar a postar reels mais curtos. É porque assim, dentro desse universo do marketing, né? Não dá, se a gente vai dar uma aula ou falar sobre determinado assunto e ser muito raso, não é tão legal. Mas tem conteúdos que é legal ser raso, né? Você não precisa falar com tanta profundidade dos assuntos. Tente gravar no máximo de 60 minutos, né? 60 segundos, na verdade, que é 1 minuto. Faça vídeos, faça um roteiro, poste pelo menos um. Não precisa postar todo dia, gente. No feed, não. Posta nos stories todo dia. Mas no feed você não é obrigatoriamente, postar todos os dias. Você pode postar uma vez na semana, um Reels e um carrossel, tá? Um Reels e um carrossel na semana ali tá ótimo pra você começar. Depois você pode trazer mais conteúdos, né? Organizar os dias, mas começa assim, pra você ir destravando, tá? E o P número 3, que é a persistência. A persistência, né? O algoritmo, ele gosta de frequência. O cliente gosta de o quê? Confiança. E quem constrói a confiança, vende. Esse é o ponto. O algoritmo, ele quer que você... Ele gosta de pessoas, perfis que sempre postam ali no mesmo dia, no mesmo horário. Todos os dias está postando, ele começa a entregar. A entregar mais, tá? E se você for uma pessoa inconstante, não aparecer, não postar sempre, ele vai parar de entregar o seu conteúdo, infelizmente. Aí, vai demorar mais para crescer um pouquinho. E é isso aí. O cliente, para criar confiança em você, ele precisa te ver todos os dias. Quem não é visto não é lembrado. E eles não precisam ver você tomando só o suplemento lá na sua mão ou nos stories. Não é isso que eles precisam ver. Eles precisam ver você. Eles precisam ouvir você para criar conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Se você vê que é um robô falando ali, você não cria a conexão com aquele robô. A não ser que seja o chat GPT que você fica lá desabafando, não sei quantas horas, né? O chat tem hora que ele fala umas coisas aí que parece um ser humano. Mas assim, de verdade, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, elas precisam ver você com constância para que elas se conectem, né? De verdade. E quem constrói confiança, vende. Isso é importante, tá? Agora, bora organizar o seu perfil, amigas e amigos. Bora? Bom, aqui eu separei sobre biografia estratégica. A sua biografia, ela precisa responder quatro perguntas essenciais. Quem é você? O que você faz? Como você ajuda? E qual ação uma pessoa deve fazer agora? Que é a CTA. Jesus. Bora. Bora. Bom, certo, já falamos sobre a biografia, o que ela precisa passar. A grade do Instagram, que é o que eu falei aqui. O perfil organizado, ele transmite profissionalismo imediato. Um exemplo prático aqui que eu preparei é sobre massagem, tá? Massoterapeuta, depiladora, aqui que eu separei 2. É porque a maioria das minhas mentoradas é nesse universo, gente. Mas serve pra qualquer perfil, tá? Bom, a estruturação a estruturação recomendada. Por exemplo, se você é massoterapeuta, você pode postar 3 conteúdos na sua grade. Não é necessariamente um atrás do outro, não. Aí, por exemplo, essa semana eu vou postar 3 conteúdos falando sobre a massagem. Semana que vem eu vou postar 3 conteúdos falando sobre dores e soluções. Na outra semana eu vou postar conteúdos mostrando bastidores. É um exemplo, mas você pode, por exemplo, se você é massoterapeuta, aí hoje você posta ventosa. Se você é massoterapeuta e você também é epiladora, né? Depiladora. Não sei, os dois. Você é os dois. Você vai postar, deixar sempre sua grade arrumadinha. 3, porque as pessoas elas precisam entender o que você faz. Então, se ela só vê sobre um assunto, ela vai achar que você é melhor em depilação. Se tiver muita coisa sobre depilação e antes e depois de depilação, né? Resultado. Ela vai achar que você só sabe fazer depilação. Mas se ela vê lá sobre massagem, depilação, fala, olha, essa pessoa aqui, ela é profissional, ela entende. A grade que passa, assim, organizada, ela passa tranquilidade já na hora pro cérebro. Ele gosta. O cérebro não gosta de nada nada desorganizado, ele não gosta. Então, automaticamente, e eu falo desse jeito, gente, porque eu estudo neurociência das vendas. Então, eu estudo o comportamento do consumidor. Automaticamente, tem coisas que é automático, sabe? De forma natural que acontece. E naturalmente, se ele vê uma bagunça ali, tudo bagunçado, tudo desorganizado, sem capa, Reels sem capa. Por exemplo, vou falar uma coisa que até me incomoda, vou falar ser muito sincera. Reels escritos. Você para ler os Reels que são escritos? É aquela ruma de coisa escrita? Você para ler? Você pausa pra ler? A não ser que seja algo assim que chame muito a sua atenção. Mas você acha que tem muita retenção? Esse tipo de Reels? Não, o que eu recomendaria? Faz um carrossel didático, sempre puxando a CTA pra pessoa passar pro lado. CTA pra ela passar pro lado e aprender mais sobre o conteúdo, tá? Então, assim, organize certinho a grade do perfil, deixa tudo bonitinho. Hoje em dia tem como editar.
Você vai lá editar o perfil, aí tem a parte de link, não tem link? Embaixo tem um nome assim, grade, editar grade. Você clica, você pode editar sua grade, colocar bonitinho, os conteúdos mais bonitinhos, mais organizados. É legal ter um conteúdo sobre você, quem você é, como que você, o que te fez escolher essa profissão. É muito legal fazer isso também, tá? Então, desde sempre, sua grade organizada. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra mim, tá? E aí eu coloquei aqui. E qual formato você deve usar? É como eu falei aqui, né? Conteúdo com textos informativos, faça um carrossel. Né? Vídeos falando com a câmera, Reels. Vídeos informativos, você falando. Né? Em vez de você ser escrito. Ah, bom dia, aquele negócio bonito escrito. Não, gente. Quer dar um bom dia? Eu não gosto de postar Reels falando de bom dia, a não ser que for tipo um quadro semanal. Eu fazia um quadro que se chamava Café com Bia. Ah, era fofinho, mas era mais coisa motivacional. Era antes, quando eu tava confusa do meu nicho. Ah, não sei o que eu vou fazer, mas era legal. O Café com Bia, já tava o pessoal começando a acostumar, mas eu não tinha essa constância de continuar ali fazendo. E parei, desbaratinei. É muito difícil, gente, gravar conteúdo de manhã com essa casa, com essas crianças em casa, então... parei. Mas eu pretendo voltar com quadros semanais. Mas, era vídeo falando, né? Então, eu falava um assunto ali bem rapidinho, era um vídeo bem rapidinho ali, falando. E aí, era o Café com Bia. Ela fala, bom dia, bora tomar café comigo, tal. E aí... Enfim, faça mais vídeos falando, você ou mostrando alguma coisa do seu trabalho dentro do seu nicho ali, dentro do seu universo. Mas se for vídeo, se for só coisa escrita, imagens, não coloque imagens passando, tipo, não fica legal, não tem retenção. Você assiste esse tipo de vídeo? Então, se você não assiste, pense como um telespectador, você. Porque às vezes a gente gosta de consumir um conteúdo X e a gente não faz o conteúdo da forma como a gente gostaria de assistir. Então, os perfis que fazem, você gosta de assistir, como é que eles fazem? Não é pra você copiar, faça do seu jeito, mas, tipo, procure fazer vídeos e reels e carrosséis que sejam interessantes. Que você, como telespectador, não só porque você fez, ai, que lindo, tá lindo, não é lindo? Vai prender atenção, vai ajudar? Vai fazer com que a pessoa ali veja até o final? É isso que você tem que pensar, tá? É um conselho aqui, gente, mas assim, é porque eu fico desesperada, tem hora. Vídeo passando. Imagens de bom dia. Não. Passa a imagem sua falando sobre alguma. Ah, legal. Quer fazer um vídeo de imagem? Por exemplo, se você falar sobre autocuidado, pode passar umas imagens ali bonitinhas e você falando, narrando, sua voz. Legal. Tá? Então é isso aí. O ponto principal é carrossel, conteúdos informativos inscritos. Reels, nada escrito assim, de descrição de imagem escrita, não. Você falando ou você aparecendo. Story, pra você criar uma rotina, que tem uma pessoa real ali por trás. Mostre sua rotina, você tomando café, fazendo alguma coisa do seu dia a dia. Você pode postar no seu story, Bi. Pode. Por exemplo, minha mentorada falou, Bia, eu quero tirar uma dúvida. Eu vejo que você posta sua rotina lá nos stories, você fala sobre outros assuntos, você não fala só do assunto do seu perfil. Aí eu peguei e expliquei, falei, por quê? Eu não sou muito de aparecer, ai meu Deus, tem que aparecer bonita, não sei o que, não sou muito disso, assim, tipo, tem que estar maquiada pra aparecer nos stories. Eu mostro que tem uma pessoa real aqui, porque eu quero criar conexão com o meu público, eu quero que eles me vejam sim como uma profissional, mas também como alguém, gente como eles, né? Pessoas como vocês, né? Que se encaixa, ninguém é perfeito. Eu não quero que as pessoas tenham uma visão de mim como uma pessoa perfeita, que nunca, que sabe? Como se eu não fosse um ser humano como qualquer outro, né? Eu quero ter essa conexão com o meu público, né? Conexão vende também, gente. Mesmo no meu ramo, mesmo na minha profissão, ela vende. Então eu expliquei, eu falei, você pode mostrar que existe uma pessoa por trás. Alguém que está estudando, alguém que está aprimorando, alguém que está participando de reuniões, alguém que faz um café em casa, que lava um prato, que é um ser humano normal, gente. Então você pode mostrar, assim, seus bastidores, rotina, nos stories, tá? Todos os dias. E aí no feed você tenta manter mais o seu nicho, tá? Bom, pare de viver por viralização. Outro ponto, que eu acredito que até, às vezes, é até uma trava. Né? Quem disse que você precisa viralizar para vender? Às vezes, um vídeo com 300 visualizações gera mais cliente, enquanto um vídeo de 300 mil gera mais curtidas. Eu quero lá curtida, gente. Curtida paga boleta? Paga não, amor. Não sou, paga, talvez pode até pagar para as influenciadoras grandes, né? Que depende das viralizações das publi delas. Mas a gente... Curtida não vai pagar nada. Eu quero trazer cliente. Eu quero gerar conexão. Eu quero mostrar autoridade no meu trabalho. Não pode, filho. Vai pra lá. Isaac, Enzo tá aqui. Entendeu? A gente precisa postar com a intenção de qualidade, não quantidade. Quantidade não é qualidade. Tá? Se você ficar correndo atrás, vou fazer isso que é modinha, vou fazer aquilo que é modinha. Pensa, isso aqui vai te trazer cliente? Ok, pode trazer muitos seguidores. Legal. Legal, vai trazer quantos seguidores? Eu prefiro atrair seguidores, que é mais fácil de converter eles, né? A serem meus clientes, né? Dependendo do nicho, tá, gente?
do que só viralizar por viralizar, só querer muitas curtidas, muitas visualizações, e meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso. Isso muda o foco do propósito. O propósito aqui é transformar vidas, é gerar conexão, é te trazer clientes. Se você quer clientes, poste com a intenção de atrair clientes, tá bom? Pode ser também, vou postar algo assim, as pessoas vão se conectar. Se for algo, por exemplo, eu vou postar um pouquinho sobre autocuidado. Você fazer um vídeo, tem um vídeo meu que bateu acho que tá mais de 2.000 visualizações, que é um vídeo antigo meu, falando sobre autocuidado. Falando, na verdade, falava sobre a forma, eu sempre cuidei de todo mundo, sempre quis fazer tudo de bom pra todo mundo, e eu não olhava pra mim, não olhava pra mim com carinho, não me cuidava. E muita gente se conectou com esse vídeo, gente. Veio muita gente que se conectou e falou comigo, falou que se sentia assim também. E tinha tempos que ninguém me respondia nada das minhas coisas. Então, assim, poste com essa intenção, poste com estratégia, não poste de qualquer jeito não, tá bom? E agora, eu tenho um bônus exclusivo pra vocês, que eu fiz muito especial, tá? Vou mandar pra você um PDF com prompts pronto pra você usar no chat GPT. Com ele você vai criar uma biografia estratégica, ideias de conteúdo, calendário de postagens, roteiros para vídeos, legendas e chamadas para ação, que é o CTA. Eu vou te dar também um bônus que ele já vai ter dicas extras, tá, de marketing de vendas, de estratégias para postagens, horários e dias que tem maior retenção no Instagram para vocês postarem nos horários. Não sai postando um vídeo atrás de outro, uma publicação atrás de outra, não. Poste com estratégia, pelo amor de Deus. E por isso eu vou te mandar um PDF que vai te guiar aí, que você vai poder entender aí os horários, tá? Que você vai poder estar vendendo. E eu deixei bem aqui, o negócio foi falando lá. Deixa eu colocar o outro. Aqui, finale, gran finale. Bom, como vender sem parecer que tá vendendo? Muitas pessoas, elas conseguem aparecer, mas travam na hora de oferecer o serviço, não é verdade? Uma venda natural, ela acontece em 4 passos simples. E eu falo isso que já aconteceu comigo, tá? Devo falar, ter facilidade para falar, e na hora de vender, meu Deus, trava, meu Deus, e agora? Né? Então, existem 4 passos que facilitam isso, né? Entregue valor. Ensina algo verdadeiramente útil para o seu público. Fale sobre algo relacionado. Se você for querer vender algo sobre emagrecimento, saúde, fale algo relacionado àquilo que seja uma utilidade. Sabe? Que vai ajudar a pessoa naquele sentido a ver também que você tem autoridade no que você está falando. Você entende. Você é uma pessoa entendida. Conte uma experiência. Não tem nada, mas Bárbara até fala muito isso lá no nosso grupo. Que é a nossa CEO, né? A nossa chefinha. Ela fala muito sobre isso. Gente, fale sobre a experiência de vocês. Conta o que vocês sentem. E isso gera muita conexão, gente. Você falar sobre experiência, a real, conte uma história real, um exemplo seu, uma coisa que você passou. Eu sei que é meio difícil a gente conseguir se abrir logo de início. Mas confia que isso vai fazer você gerar conexão com o seu público, tá? Número 4. Apresenta uma prova. Compartilhe um resultado, depoimento ou transformação de cliente quando você for vender. Ou pode ser o seu, como por exemplo a telemedicina. Eu falo, né? Faz a experiência, falo alguma coisa sobre saúde, sobre a telemedicina, sobre o momento que eu estou vivendo ali. Mostro, entrando, né, na telemedicina, passando, e falo como isso me ajudou, como isso tem me ajudado, como isso tem transformado pra mim. Aí a pessoa pensa assim, eu também quero isso, entendeu? E um conteúdo desse, eu tô vendendo sem vender, porque as pessoas entram em contato comigo, eu vi lá você postando, não sei o que, eu quero saber mais. E muita gente que às vezes falou comigo antes e eu falei, ainda mandei mensagem e tal, e a pessoa não comprou, comprou depois de um tempão só de ver esse vídeo, esse Reels, ou esse Story, tá? A pessoa se conectou. Então, apresente uma prova, ou poste clientes, olha só como minha cliente perdeu 8 quilos tomando tal suplemento, entendeu? Assim a pessoa vê ali, nossa, tá funcionando mesmo. Faça um convite leve, sem parecer que você tá forçando aqui, vem, entra aqui no grupo, compre. Convide a pessoa para conhecer seu serviço, mentoria ou entrar em contato. Ou no caso, por exemplo, se você quer saber mais sobre a telemedicina, entre em contato comigo que eu te explico, falo mais, entendeu? Ou clica no link para você adquirir a sua assinatura, mas não muito assim, sabe, gente? Parecendo vendedor mesmo, vendendo. Seja de forma natural, puxa o pessoal de forma natural. E a venda, ela acontece naturalmente. Inclusive, se algum de vocês trabalha aqui com a telemedicina, eu tenho um PDF bem legal com um funil de vendas sobre... Na verdade, tem uma aula aqui no meu YouTube, só que ela tá trancada, sobre funil de vendas, e tem um PDF para ajudar vocês nesse sentido. Se alguém quiser, é só mandar para mim mensagem que eu mando também para vocês, tá bom? E aqui é uma mensagem que eu deixei no final desse treinamento para vocês, que é: daqui a um ano, você vai olhar para trás e sentir apenas uma destas duas coisas, olha. Orgulho por ter começado ou arrependimento por ter esperado. A diferença entre essas duas histórias é a decisão que você toma hoje. Então, o poder tá em suas mãos. Se você vai pegar esses conteúdos, essas travas, você vai estudar, vai ver, eu tenho essa trava, eu vou quebrar ela hoje.
Eu não vou aceitar mais essa trava, eu vou vencer. Eu vou ter constância. Eu vou fazer os hábitos constantes, eu vou organizar minha bio, eu vou postar hoje, eu vou fazer isso acontecer. Você vai se arrepender daqui a um ano de não ter começado? Ou você vai ficar com orgulho de você por você ter ido em frente? Essa é a reflexão pra você. Eu espero que vocês tenham gostado desse aulão. Vai ficar gravado. Vou disponibilizar pra vocês, tá? Muito obrigada por terem ficado aqui. Eu tenho mais uma coisa pra te contar. Se você não sabe, eu criei uma mentoria de 30 dias, que é uma mentoria coletiva de vendas. Vou ajudar a estruturação. Vou ensinar sobre neurociência das vendas, funil de vendas, conversão, Instagram, estruturação do WhatsApp, mensagens. Muito conteúdo bom ali. Uma mentoria coletiva, mas acaba sendo bem personalizada, tá, gente? Porque eu vou ajudar, vai ter suporte todos os dias, uma mentoria de 30 dias, muito completa. Vão ser 7 módulos, né, 7 aulas, onde a gente vai ter também aulões ao vivo semanais, vai ter atividades semanais também pra fazer, e no final eu vou entregar um certificado pra vocês. Vários presentinhos que vai ajudar muito vocês a colocar em prática, muitas coisas, tá? E, principalmente se você tem ali, se você presta outro serviço. Além de ser afiliada, você presta outro serviço, trabalha em outra área. Essa mentoria coletiva vai te ajudar muito. Eu tô tentando me organizar aqui na tela. E ela vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E eu quero dizer uma coisa. Só vão ser apenas 15 vagas. E, na verdade, 4 vagas já foram preenchidas, tá? Eu tenho agora, no momento, 11 vagas. A gente vai começar agora, dia 10 de agosto, tá bom? Se você tiver interesse em participar do aulão, um valor muito especial, porque vai ser a minha primeira turma, tá? Então, pra primeira turma, o valor também é especial. Eu vou te mandar o link se você tiver interesse, tá bom? Pra você fazer lá seu cadastro e adquirir a sua mentoria coletiva também e vir transformar a sua vida, seu modo de pensar sobre vendas. Você vai aprender a ser estratégica, a falar com o cliente, a atrair o cliente, a também fidelizar o seu cliente, que não adianta só você trair o cliente uma vez e depois você não fidelizar ele, tá bom? É isso aí, tô aqui pra ajudar vocês, qualquer coisa, é só me chamar e tamo aí. Vou mandar o PDF pra vocês, eu acho que eu vou liberar no grupo, tá? O link do aulão e também os materiais, os bônus. Se você trabalha com a telemedicina e quiser aquele lá que eu falei, a aula e o PDF, que ajuda vocês na questão lá da telemedicina, eu mando. Só me pedir no privado, tá bom? Beijo, gente, obrigada e até o próximo aulão, tá? Ai, Eva...